Já pude assistir o novo filme nacional Malês e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Malês conta a história de um grupo de escravizados no território brasileiro que vai fazendo diversas investidas armadas até sua libertação. Afinal, será que no final dessa história esse pequeno grupo de pessoas das mais diversas idades, indo dos mais idosos até os mais jovens, conseguirá sua de fato libertação desse contexto escravatório ou será que não? Malês é um novo filme de Antônio Pitanga, grande ator do cinema brasileiro. Ele começou a atuar naquela época do cinema novo, cinema marginal, etc. Enfim, ele é muito conhecido dentro do contexto brasileiro de filmes, um ator negro, e aqui em Malês isso faz toda a diferença. Afinal, aqui temos a história da libertação dos escravos africanos, justamente nesse contexto brasileiro de opressão e cada vez mais opressão. Assim acompanhamos esse grupo de escravos que cada vez mais vai aumentando. Esse pequeno grupo que se torna um todo. Acompanhamos na narrativa de Antônio Pitanga, assim, diversos personagens. Personagens que aparecem, vão, que não ficam. É um filme de constantes desaparecimentos e reaparecimentos, surgimentos. Então temos aqui não um protagonista, porque o coletivo em si é o protagonista. O todo, todos esses personagens fazem dessa trama uma protagonista em si, esse constante ataque a essa opressão que parte dos colonizadores daquelas terras. Isso poderia ser muito bem trabalhado, né? Esse contexto onde todos os personagens somente são um. Essa luta contra esse todo. Mas não é isso que acontece no filme de Antônio. Isso porque aqui em Malês não temos personagens muito bem segmentados, por assim dizer. Isso porque de indivíduo em indivíduo tramas pessoais vão se surgindo. Certa trama leva a, por exemplo, um casal se reunindo, um casal de escravos se reunindo pela primeira vez após meses. Outra trama é sobre um senhor que vai preso justamente por ele ser negro, ex-escravo, entre muitas outras coisas. Enfim, são contextos que derivam da narrativa pessoal desses personagens. E qual seria o problema disso? Bom, é que Malês não quer trabalhar o pessoal. Malês não quer trabalhar o indivíduo, Malês quer trabalhar o todo. Assim, esse coletivo que era para justamente sensibilizar o espectador como um todo, né, como uma união, fragmenta por pedaços. Porque vamos acompanhando cada um daqueles indivíduos, mas não nos importamos com os mesmos. Não sabemos nem o mesmo nome dos próprios, né? Acompanhamos esses personagens sem face, sem rosto. Eles falam, eles dialogam, eles têm suas próprias opiniões. E Antônio Pitanga é até bem consciente em como conduz essas narrativas. Ele de fato sabe o que cada personagem é e o que fazer com os próprios. Entretanto, ao falar desse todo, em minúcias, em pequenos detalhes e suas próprias origens e próprias tradições pessoais, Antônio Pitanga esquece desse coletivo. Esse coletivo se fragmenta, porque acompanhamos tantas tramas paralelas, tantas personagens que somem, que reaparecem abruptamente, essa trama sobre um coletivo que atua como um todo, que de fato não sentimos, não sensibilizamos por todos que estão dispostos ali em tela. Não os conhecemos profundamente, como Antônio Pitanga tenta fazer, mas acompanhamos o que é o seu dia a dia de sofrências em relação àquele contexto claramente perturbador. É um filme de coletivo, mas um coletivo que se individualiza constantemente. Isso porque ao acompanhar essas pequenas tramas desses personagens, desses indivíduos, nós temos somente uma parte desse todo. Nós acompanhamos, por exemplo, uma mulher tem um bebê, né, grávida, tudo, e mesmo sendo escravizada.
Acompanhamos outro casal, como eu já disse, se juntando pela primeira vez após meses, mas isso não ressoa com o espectador a partir do momento em que não conhecemos nada daquelas pessoas. Somente pequenos fragmentos, pequenas histórias que não vão se juntando, porque aqui Pitanga tenta falar desse todo, desse coletivo que enfrentou a opressão, mas ao falar do coletivo, esquece um pouco dos personagens, suas personalidades. É um filme que pouco tem tempo para abordar o que tanto quer. Esse coletivo, esse macro, acaba se fragmentando. Ele acaba virando quase um nada. Um filme de manada, um filme de efeito, um filme sobre a batalha em si, em que a batalha resta pouco, porque os personagens não se seguram. A imagem pouco fala aqui também, apesar de ter certos planos belos, encantadores, ela pouco fala sobre aquela situação. O que vira o padrão, o que vira o normal, que é mostrar para o espectador coisas belas, acaba dessensibilizando o próprio filme. Isso porque o espectador não é movido por aquela trama, pois a fotografia ela se perde em si própria, ela quer mostrar coisas bonitas, belas, naquele contexto aterrador. É um filme que não sabe muito bem para onde se posicionar, ele não sabe muito bem o que inferir com a sua imagem ou o que mostrar ao espectador para justamente entender ainda mais daquela situação, né? Um filme que pouco fala com as suas imagens. As palavras no filme são as imagens, né? Em todos os filmes. E aqui em Malês, elas pouco dizem. Essas imagens são mais uma vitrine para as belezas que o cinema nacional tem a oferecer, né? Afinal, o Antônio Pitanga entende muito do cinema nacional, mas justamente elas não dizem da própria história em si. Essa história, esse contexto aterrador, é pouco dito através dessas imagens que preservam essa beleza. A montagem também aqui é totalmente difusa, né? Aqui temos uma montagem em que personagens justamente somem, desaparecem, como eu já disse, como eu já reiterei algumas vezes, mas aqui em montagem é que fica ainda mais evidente. Isso porque Pitanga decide mostrar um núcleo que se perde, se escora uns nos outros, personagens que uma hora são importantes, na outra são reduzidos a um nada. Em certas instâncias, certos momentos, tentamos sensibilizar com o personagem, tentamos ter mais empatia com ele, mas Pitanga logo corta de cena. É um filme que ele não quer dar espaço para esse individualismo, mas ainda assim a história tenta ter essas cenas, esses momentos de individualismo do indivíduo. Então, um filme que fala sobre o todo em questão de montagem, né? Acompanhamos diversos momentos, diversas pessoas em tela. Ele acaba por ser mais individual, mais intimista em seu roteiro. Ele é fragmentado até mesmo na sua forma de fazer, na sua forma de ser montado e exibido, enfim, na sua forma original, por assim dizer. Ao final, essa acaba sendo uma trama que, apesar de ter certas conveniências, ela foge do convencional em si, por observarmos um todo, justamente uma comunidade em si, diversos personagens em tela, quase em simbiose, né? O protagonista sendo a luta em si, essa batalha contra a opressão, e nunca o que essa batalha representa, né? Aqueles pequenos indivíduos que vão fazendo esse todo. Isso em Malês não importa a partir do ponto de vista de direção, montagem, etc. O todo aqui é o importante, o que esses personagens conseguem dizer a partir de um todo, a partir dessa luta, etc. Entretanto, em questão de um roteiro, em questão de narrativa, acompanhamos essas pequenas histórias que pouco dizem ao espectador. São histórias que passam fragmentos que não geram empatia alguma. Isso porque nem eu mesmo sabemos ao certo quem são aqueles personagens, qual o contexto inserido ou coisa do tipo. Quer dizer, o contexto até sabemos, mas não sabemos o contexto prévio, o que aconteceu exatamente com cada um daqueles personagens, quais são suas histórias, suas narrativas, suas expectativas de vida. Isso não acompanhamos em Malês, um filme que tenta dispor isso em roteiro, mas não tenta dispor isso em direção, montagem ou qualquer coisa do tipo. É um filme que esquece o coletivo, mesmo tentando ser coletivista, e esquece o próprio individualismo, mesmo tentando ser em certas instâncias
individualista. É um filme que ele acaba sendo essa incongruência, justamente o que fez eu não gostar tanto do mesmo. Então eu vou colocar aqui para Maleza, um filme belo, que de fato transpõe imagens bonitas, e tem até uma montagem interessante, mas que foi mal trabalhada por essa questão individualista do roteiro, uma nota 5.5 de 10. Eu não achei um filme horrível, coisa do tipo, mas eu acho um filme desconjuntado, um filme que ele tenta trabalhar certos temas, certas temáticas com esses personagens que mal conhecemos, mal somos apresentados a... E, enfim, nessa direção caótica sobre um todo, mas esse todo que é constantemente individual. Esses personagens que fazem um todo, que acompanhamos em tela diversas e diversas vezes, mas que mal conhecemos sobre. Além disso, também essa câmera que pouco fala, que pouco corresponde a essa história de enfrentamentos diários e cotidianos, tem uma leveza em câmera, em fotografia extrema. É um filme que não corresponde em questão de fotografia mesmo, intensidade, o que quer passar em toda a sua trama em fotografia. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então curta, compartilhe, se inscreva, comente. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!